Bom dia! Hoje são 20 de junho de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Processo Lula Triplex. Estou aqui fazendo uma série mostrando um pouco desse processo Lula Triplex. E faço isso por quê? Porque minha consciência assim o determina, diante das maluquices que vejo aí nas redes sociais. Uma dessas maluquices é dizer que Lula foi condenado sem provas. Uma maluquice total. Uma pessoa que diz que Lula foi condenado sem provas, essa pessoa não conhece Código de Processo Penal, não conhece provas, não conhece indícios e, pior ainda, nunca leu uma folha sequer do processo do Lula. Então, para neutralizar essas maluquices e dizer que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado justamente por meio de provas, estou aqui mostrando um pouco do processo Lula Triplex. E trago aqui inicialmente o voto do relator desembargador João Pedro Gebran Neto, com 272 páginas. Isto aqui faz parte do processo do Lula, correto? E trago também aqui o voto do desembargador Leandro Paulsen, aqui o revisor. Portanto, duas provas aqui, dois documentos mostrando várias provas que levaram o senhor Luiz Inácio Lula da Silva à condenação, correto? Aqui a verdade e nada mais. Nesse vídeo vou aqui mostrar mais uma prova contra o Lula. Mais uma prova que, somada às outras, levaram-no à condenação, correto? Vamos lá. Muito bem, temos aqui o título As Provas contra Lula, correto? Sétimo vídeo. Interrogatório do Lula. O senhor Lula foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro no dia 10 de maio de 2017, correto? Sempre trago essa passagem aqui em todos os vídeos, não é? Porque isso aqui é muito importante. Em certo momento do interrogatório de Lula, o juiz Sérgio Moro faz a seguinte pergunta: o senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção, desde o início, de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? E aí o Lula responde: não havia no início e não havia no fim. E o juiz Sérgio Moro torna a fazer a pergunta: nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? E o Lula responde: nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Veja aí agora o Lula frente a frente com o juiz Sérgio Moro, com o trecho que aqui está. Depois a gente volta ao quadro. Veja aí. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Muito bem. Estamos aqui, gente, falando sobre interrogatório. No direito criminal brasileiro, direito penal, e aí o Código de Processo Penal, na fase de interrogatório, o acusado, ele pode ficar calado, como aqui está, ou ele pode falar, pode mentir, correto? Isso aí é no interrogatório. Se o acusado ficar calado, nada acontece contra ele.
Se ele falar, se ele mentir, também nada acontece contra ele. Correto, gente? O próprio advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, excelente advogado, durante o interrogatório de Léo Pinheiro, o advogado de Lula, ele diz o que está aqui. Veja aí, ele diz assim: hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. O próprio advogado do Lula sabe que esse direito é garantido pela Constituição. O interrogando, como diz aqui o advogado de Lula, tem o direito constitucional garantido pela Constituição de ficar calado e de mentir. E o Lula aqui, no interrogatório dele, diante de Sérgio Moro, o Lula era um interrogando. Então o próprio advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, está dizendo aqui que o Lula, no interrogatório aqui, diante do Sérgio Moro, o Lula tinha o direito aqui, também, direito constitucional, de ficar calado e de mentir. E como vimos, o Lula não ficou calado, não é? Ele não ficou calado, correto? Muito bem. Ouça agora aí o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, durante o interrogatório de Léo Pinheiro, afirmando o que está aí. Ouça, depois a gente volta ao quadro. Hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Muito bem. Lá em cima eu escrevi assim: os acusados alegam inocência. Não é isso? Não é verdade? Os acusados alegam inocência. E por quê, hein, gente? Por que os acusados alegam inocência, hein? Simplesmente pelo direito natural de autodefesa. Ninguém quer ser condenado, ninguém quer ser processado. Daí, os acusados alegam inocência. Isso aí é um direito que está garantido pela própria Constituição do Brasil. Os acusados podem mentir sem punição alguma. E é por isso que eles alegam inocência. O próprio Lula, diante do Sérgio Moro, também se posiciona assim. O próprio Lula. Ouça aí o que o próprio Lula disse ao Sérgio Moro. Vai encaixar nessa situação aqui. Os acusados alegam inocência. Ouça aí o Lula. De que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Entendeu aí? O próprio Lula sabe que é normal uma pessoa mentir para evitar uma condenação, uma prisão. E é por isso que o Lula diz aí, não é? Que quem começa a roubar não vai dizer que está roubando. Essa aí é uma verdade, não é? É um direito natural de autodefesa de cada pessoa, não é? Muito bem. Então vamos continuando aqui. Em certo momento aí desse interrogatório do Lula, logo no início, o juiz Sérgio Moro diz o que está aqui para o Lula. O Sérgio Moro diz assim: senhor ex-presidente, eu gostaria de deixar claro que de minha parte não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. Então você vê aí que o juiz Sérgio Moro, ele explicou ao Lula que não tem desavença pessoal alguma em relação ao Lula. E diz o Sérgio Moro que o que vai determinar o resultado desse processo, se o Lula seria condenado ou absolvido,
diz aí o Sérgio Moro, no final, são as provas. Veja, são as provas que vão ser colacionadas e a lei, correto? E foi isso que aconteceu com Lula. Sérgio Moro nada tem a ver, nada tem de entrave, nada tem de desavença em relação à pessoa do senhor Lula. Não. O Sérgio Moro diz aqui, e foi correto, que o que vai decidir esse processo, condenação ou absolvição, são as provas que serão aí colacionadas e também a lei, correto? E foi assim com Lula. E foi assim com Lula. Tanto é verdade que o Sérgio Moro, nessa ação, nesse mesmo processo, ele absolveu o Lula em relação aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relativos ao armazenamento do acervo presidencial. O Sérgio Moro não encontrou provas suficientes para condenar o Lula por esses crimes. O Ministério Público recorreu com apelação, e a apelação foi para o Tribunal Regional Federal. Os 3 desembargadores, não é? O João Pedro Gebran Neto, o Leandro Pausen e o Vitor Luiz dos Santos Laus. Estou aqui com os votos do João Pedro e do Leandro Pausen. Pois bem, o Ministério Público, ele recorreu contra a sentença do juiz Sérgio Moro, que absolveu o Lula por esses 2 crimes. E lá, os 3 desembargadores deram razão ao Sérgio Moro, correto? Então você vê que o Sérgio Moro, ele condenou o Lula por corrupção passiva em relação aos contratos da OAS com a Petrobras, 3 contratos, e condenou o Lula por lavagem de dinheiro em relação ao triplex. E por que ele condenou o Lula? Porque as provas que estão nos autos do processo são claras, como estou mostrando aqui algumas, correto? E por que o Sérgio Moro, nesse mesmo processo, absolveu o Lula em relação à corrupção passiva e à lavagem de dinheiro relacionados ao armazenamento do acervo presidencial? Por que ele absolveu o Lula? Também por causa das provas. Porque as provas eram, no entender do juiz Sérgio Moro, insuficientes para condenar o Lula. Então você vê que o juiz Sérgio Moro nada tem de desfavorável em relação à pessoa do Lula. Ele condenou o Lula porque as provas são claras, são provas irrefutáveis, como estou mostrando aqui agora, não é? Nessa série. Muito bem, antes de entrar para o segundo quadro, mostrando mais 2 provas, não é? Mais 2 provas que levaram o Lula à condenação, vamos fazer aqui um resumo das provas que eu já mostrei nos vídeos anteriores, correto? Muito bem. Aqui, provas contra o Lula. O Lula diz aqui, no interrogatório dele, não é? Ele diz, não, antes de entrar aqui nessas provas contra o Lula, ouça aí também, ouça esse trecho aqui do juiz Sérgio Moro, correto? Ouça esse trecho aqui dele, correto? E depois a gente volta aqui a essas provas, certinho? Vamos lá. Além disso, senhor presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte não tem qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. Muito bem, agora vamos aqui, provas contra o Lula. Aqui estão algumas provas que estão nos autos do processo do Lula, que o levaram à condenação, não é? E que aqui eu mostrei em vídeos anteriores, não é isso? Muito bem.
No interrogatório de Lula, ele diz aqui que não havia a intenção de adquirir o triplex, nem no início e nem também havia no fim, correto? Só que as provas que estão aqui, que eu já mostrei nos vídeos anteriores, elas neutralizam o que o Lula diz aqui. As provas contrariam o que o Lula diz aqui. Ele diz que nunca houve a intenção de adquirir o triplex. E o triplex está aqui, nessas provas. E desde o início, lá no Bancop, na cooperativa lá habitacional dos bancários, correto? Desde 2005. Então mostrei aqui nos vídeos anteriores essas provas que são irrefutáveis. Vamos aqui a primeira, rapidamente. A cópia em carbono. Foi encontrada uma cópia em carbono no próprio apartamento de Lula, ali onde ele morava com a esposa Marisa. Encontraram uma cópia em carbono com 2 rasuras. E a original também foi encontrada. A original foi encontrada pela Polícia Federal, mediante busca e apreensão, foi encontrada na sede da Bancop. E com 2 rasuras. E que rasura era essa, hein, gente? Ali, veja a data do documento, 2005, desde o início. Ali já estava o triplex, desde o início, 2005. Encontrados aí na casa, no apartamento do Lula, em São Bernardo do Campo. Então, desde o início, veja aqui, 2005, aqui, nessa cópia em carbono, havia ali a referência ao apartamento 174, que hoje é 164A, que é justamente o triplex. Então você vê que ali já havia o triplex, até o nome no papel era triplex, e houve 2 rasuras. Alguém colocou em cima do número 174, colocou o número 141, que é do apartamento simples. A original também com as mesmas rasuras, em cima do número 174, que é o triplex hoje, colocaram 141, rasuraram o documento. E a palavra triplex estava lá, à direita, na lateral direita do documento. E também rasuraram. Só que os peritos da Polícia Federal descobriram essas rasuras, correto, gente? Então você vê que desde o início ali havia menção ao triplex de hoje, correto? Contrariando o que o Lula diz aqui. Encontrados aí no próprio apartamento dele. E mostrei isso aí no vídeo 3. No vídeo número 4, mostrei mais um documento de 2004. Veja aí, de 2004. Também apreendido aí no apartamento do Lula em São Bernardo do Campo. Esse documento aí, de 2004, mostra também ali o imóvel, apartamento 174, que hoje é o triplex. Tudo isso no apartamento de Lula. Mostrei isso no vídeo número 4. No vídeo número 5, mostrei aí, no vídeo número 5, aquela manchete, não é, do jornal O Globo. Em 2010, veja aí, gente. Em 2010, ainda nem havia a Operação Lava Jato. Ela começou em março de 2014. Então você vê que em 2010, como mostrei no vídeo número 5, saiu uma matéria do jornal O Globo, afirmando uma matéria grande, dizendo que o casal Lula-Marisa eram os donos do triplex na Praia das Astúrias, em Guarujá, São Paulo. Veja a matéria do jornal O Globo de 2010, quando não havia notícia alguma de condomínios solares, de triplex, etc. O jornal já trazia isso em 2010. Como foi que o jornal descobriu isso? Só pode ter sido vazado lá na OAS, que assumiu aí o empreendimento depois do Bancop, correto?
Mais uma prova também, mostrei no vídeo número 6, declarações conjuntas do imposto de renda do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e de sua esposa. E ali também mais uma prova que anula uma afirmação do Lula ao longo do processo. E mostrei no vídeo número 6 mais uma prova. Tudo isso aqui, gente, provas documentais. Documentos. Provas documentais. No vídeo 6, mostrei ali a certidão de registro de imóveis do Guarujá, acerca ali do apartamento antigo, 141 unidade simples, não é? Mostrei ali também contestando a afirmação do senhor Lula ao longo do processo. Correto? Muito bem. Se você quiser mais pormenores, assista a cada vídeo desse aí e você terá a explicação. Então você vê aqui que só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 provas aqui que, somadas a outras provas, levaram o senhor Lula à condenação. Correto? Então é loucura dizer que o Lula foi condenado sem provas. Só mesmo uma pessoa muito problemática para afirmar uma aberração dessa. Então vamos agora mostrar no próximo quadro mais provas que levaram o senhor Luiz Inácio Lula da Silva à condenação. Correto? Vamos lá. Muito bem. Coloquei aqui o voto do desembargador Leandro Paulsen, que foi o revisor aí, não é? Cujo voto tenho em mãos. O voto de Leandro Paulsen e aqui a página no voto de João Pedro Gebran Neto, que é o relator do processo aí do Lula. O revisor aqui, na página 32, ele escreve assim: como se vê, o depoimento do ex-presidente foi mendaz. Diante da acusação feita contra ele, criou uma versão hipotética que não o comprometesse, mas que está em contradição não apenas com os depoimentos tomados nos autos, como com as provas materiais. Então, o desembargador Leandro Paulsen, revisor do processo do Lula, ele diz aqui que o depoimento do Lula foi mendaz, foi um depoimento, o interrogatório mentiroso, não é? Mendaz significa mentiroso, falso. E ele diz que, diante da acusação feita contra o Lula, o Lula, criou uma versão, uma história hipotética que não o comprometesse, mas que está em contradição não apenas com os depoimentos tomados nos autos, como com as provas materiais. Ele está dizendo aqui que o que o Lula disse em seu interrogatório foi ali, obviamente, uma versão hipotética que não o comprometesse, mas que acabou ali comprometendo. Que o que o Lula diz em seu interrogatório está em contradição com as provas orais, depoimentos, e provas materiais, que são documentos. E é o que estou mostrando aqui. Como o próprio advogado do Lula diz, não é? O Cristiano Zanin, que o interrogando lá no interrogatório, ele tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. O próprio advogado do Lula sabe disso. Então o desembargador Leandro Paulsen está dizendo aqui que aquilo que o Lula disse em seu interrogatório está em contradição clara com as provas que vieram aos autos, correto? E é o que estou mostrando aqui. Certinho, gente? Muito bem. Então, provas contra o Lula. São provas orais, aí depoimentos, né? Pessoas falando ali, inúmeras nos autos do processo, que a gente verá aí ao longo dessa série. E provas também contra o Lula materiais, como já mostrei algumas e estou mostrando mais outras.
Provas materiais são documentos, gente. Documentos que estão nos autos do processo do Lula e que negam a afirmação do Lula em seu interrogatório, correto? Muito bem. Então vamos aqui dar um exemplo de que o que Lula diz em seu interrogatório é eliminado por provas. E aqui mais uma. Vamos aqui, só para você ver. E está no voto de João Pedro Gebran Neto, que é o relator, na página 165 do voto dele. Então, no trecho lá do interrogatório de Lula, o juiz Sérgio Moro, do jeito que está aqui, o juiz Sérgio Moro faz perguntas ao Lula e ele responde. Veja aqui, vamos lá. O juiz Sérgio Moro pergunta assim: o senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? Aí o Lula responde: estive em 2014. Desculpe-me aqui. Estive em 2014, correto. Estive em 2014. Aí o juiz federal, o Sérgio Moro, pergunta aí o que está. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? Aí diz assim o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva: o conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. Eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O Lula respondeu assim: e qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O que ele diz aqui, gente, está em desacordo com as provas que estão nos autos do processo. Isso aqui é o que o Lula diz na condição de interrogando, que pode falar e pode mentir. E o desembargador Leandro Paulsen está dizendo que o que Lula disse em seu interrogatório foi ali uma história fantasiosa, tentando ali criar uma realidade para beneficiá-lo. Só que, na verdade, ele criou uma história fantasiosa, hipotética, que o comprometeu, porque contraria as provas orais e materiais que estão nos próprios autos do processo. Então, o que o Lula diz aqui, logo de cara, é uma ingenuidade. Veja, ele diz aí, o Lula, que esteve no Triplex apenas uma vez. E ele esteve lá só uma vez, em fevereiro de 2014, correto? Apenas há 4 anos. Ele esteve ali com o Léo Pinheiro. O Léo aqui é o Léo Pinheiro, que foi o presidente da OAS, correto? O presidente, a figura mais importante de uma incorporadora, a figura mais importante de uma empreiteira, o Léo Pinheiro. Então ele esteve ali com Lula para visitar o Triplex. E diz aqui o Lula ao juiz Sérgio Moro que o Léo Pinheiro, que ocupa o cargo mais importante, ocupava na época, presidente da OAS, que o Léo Pinheiro estava aqui na função de vendedor. Ele queria, por toda força, vender o Triplex. Como se o Léo Pinheiro fosse um vendedor. Como se o Léo Pinheiro fosse um corretor de imóveis. O Lula diz aqui, de forma engraçada, que o Léo queria vender o Triplex,
queria forçosamente vender o triplex. Estava louco para vender o triplex. Veja, o presidente de uma empreiteira querendo vender um apartamento no próprio local, juntamente com um pretenso comprador. Tudo isso aqui é uma história hipotética, como diz aqui o Leandro Pausen, desembargador, não é? Ora, presidente de uma empreiteira vender um apartamento na presença ali de um futuro comprador, isso é uma piada sem fim. Quem vende apartamento é o corretor de imóveis. Um presidente de uma construtora não vai, obviamente, vender um imóvel, não vai se deslocar da sede de sua empresa para vender um imóvel a quem quer que seja. Na verdade, o Léo Pinheiro aqui não estava querendo vender o triplex, porque o triplex simplesmente, desde o início, nunca esteve à venda. O triplex foi reservado para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Léo mostrou muito bem isso, disse isso ao juiz. Ele resolveu dizer a verdade, o Léo Pinheiro. Ele, obviamente, na função de presidente, o cargo maior de uma construtora, jamais ele iria sair de sua sede para vender um apartamento qualquer. E como ele diz em seu interrogatório, o Léo Pinheiro, na função de presidente da construtora OAS Empreendimentos, ele nem sabe, na verdade, quantos apartamentos a OAS tinha naquela época. E se ele não sabia quais eram as unidades que estavam para ser vendidas ou já vendidas, ele não tem esse conhecimento, o presidente de uma empreiteira. Na verdade, ele compareceu lá em fevereiro de 2014, como ele diz em seu interrogatório, compareceu lá com o Lula, a esposa de Lula, Marisa, e outros altos dirigentes da OAS, para mostrar o triplex a Lula, para ver se Lula queria fazer algumas reformas. E aí o Lula pediu as reformas, não é? Como veremos isso aqui. Então, quando Lula diz que o Léo Pinheiro, presidente da OAS, o cargo mais alto de uma construtora, ele disse que o Léo queria vender a todo custo o triplex. E o Lula aí colocou vários defeitos no triplex. E colocou mesmo. Só que, em razão desses defeitos, é que foram feitas as reformas a pedido do Lula, como consta nos autos do processo. Provas orais e provas materiais, correto? Muito bem. Então você vê logo aqui logo de início que essa conversa aqui do Lula, não é? É uma coisa muito ingênua, transformando um presidente de uma grande empreiteira, OAS, em um simples vendedorzinho, ali vendendo uma unidade habitacional, que é uma brincadeira, correto? Então, no próximo quadro, vou agora mostrar a fala do Léo Pinheiro em relação a essa visita aqui com o Lula e Marisa, e depois trazer uma prova documental de que esse triplex aqui, na época em que Lula visitou, em fevereiro de 2014, esse triplex aqui estava reservado, um documento da própria OAS provando isso, que esse triplex nunca esteve à venda. Ele estava na condição de, entre aspas, reservado, e ali o segredo para que ninguém soubesse, reservado para o Lula. Documento provando isso. Então, quando o Lula esteve lá no triplex, em fevereiro de 2014, com sua esposa, com Léo Pinheiro, presidente da OAS, e com vários engenheiros da OAS, ali o Léo Pinheiro não queria vender o triplex, como diz aqui o Lula.
o Léo Pinheiro não queria vender o triplex, porque o triplex nunca foi colocado à venda. Documento nos autos provando isso, inúmeros documentos. Vou mostrar apenas um. Vamos agora ao próximo quadro. Muito bem. No voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator, na página 143, ele traz essa informação aqui. No dia 27 de outubro de 2009, veja o ano, gente, 2009. No dia 27 de outubro de 2009, houve uma assembleia para que os cooperados ali tomassem ciência da transferência dos empreendimentos da Bancopp para a OAS, correto? Em 2009. Então, isso aqui está relativo a 2009. Veja aí. O documento a que se refere aqui o desembargador João Pedro está no evento 3, Comp 226, páginas 4 e 5. Ele escreve assim: a prova da adesão, na medida em que também ali consta informação, ali onde? Nessa ata aqui da Assembleia, em 2009. Consta a informação da adquirente do empreendimento, a própria OAS, olha aí, a dona do triplex. Consta a informação lá na ata, em 2009, que a própria OAS prestou ao Ministério Público de São Paulo, em sede de ação civil pública, que das 112 unidades lá do condomínio Solares, no Guarujá, foram vendidas, veja aqui, informação da OAS para o Ministério Público de São Paulo, foram vendidas 111 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancopp, correto? Bem como, veja aí, uma unidade do empreendimento para novo adquirente. Essa unidade aqui, ó, do empreendimento para novo adquirente é justamente, gente, o triplex, que a OAS informou aqui ao Ministério Público que também havia sido vendido. Ela colocou essa informação para que não houvesse problema aí com o triplex, para que ninguém mexesse no triplex. Só que ele estava aqui, na verdade, reservado para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Uma unidade aqui do empreendimento para novo adquirente. Isso aqui sem mostrar quem é o novo adquirente. Tudo em segredo, em sigilo, correto? E diz o desembargador, equivale dizer, todas as unidades estavam vendidas muito antes de o prédio ficar pronto, correto? As unidades estavam vendidas, inclusive olha aqui, implicitamente destinada ao ex-presidente, que é esta unidade aqui. A própria OAS colocou essa unidade aí, vendida para novo adquirente. Só que ela não colocou na relação quem é esse novo adquirente, porque isso era mantido em sigilo. E aqui acabou-se aí com o Lula, não é? O problema do Lula. Então, a própria informação da OAS, em 2009, é de que as unidades foram vendidas. 111 para os cooperados da Bancopp. E uma unidade, que é o triplex, para novo adquirente, sem colocar o nome desse novo adquirente. Porque tudo isso era mantido sob sigilo, correto? Muito bem. Então vamos para cá. Eis aqui uma prova material de que o triplex, desde 2009, o triplex, quando a Bancopp passou os empreendimentos para a OAS, desde ali, 2009, o triplex já estava reservado ao senhor Lula. É por isso que ele nunca foi posto à venda. Nunca estava reservado ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
No depoimento do Léo Pinheiro, muito amigo de Lula, que revelou a verdade, nesse depoimento dele, ele diz isso com precisão. E o que ele diz, gente, nesse depoimento, bate certinho com as provas que estão nos autos do processo. Provas orais e provas materiais, que vou mostrar isso ainda nessa série, correto? Então veja o que o Léo Pinheiro fala ao juiz Sérgio Moro. Ele diz assim: o apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancopp. Já me foi dito que era do presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse, veja aí, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Quem passou essa informação aqui para o Léo Pinheiro, para não vender o triplex, porque era do presidente Lula, do ex-presidente Lula, quem passou essa informação para ele foram o João Vacari e o Paulo Okamoto, correto? Passaram essa informação para o Léo Pinheiro. Então o Léo Pinheiro diz aqui que o apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancopp. Foi justamente no ano de 2009. A Bancopp quebrou-se e passou os empreendimentos para a OAS. Então, desde 2009, o Léo Pinheiro, quando assumiu os empreendimentos da Bancopp, ele ali ficou sabendo que o triplex era reservado para o ex-presidente Lula. No caso aí, o Lula ainda era presidente. Era reservado para o presidente Lula, o triplex, que ele não poderia comercializar. E assim foi feito. Até agora, esse ano, o triplex não estava à venda. O triplex só foi vendido agora, no início aí do ano, né? Por decisão judicial. Então o triplex sempre esteve reservado ao ex-presidente Lula. Então naquela fala do Lula para o juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro pergunta ao Lula, não é? Qual foi o teor da conversa do Lula com o Léo Pinheiro em fevereiro de 2014? Ali, no triplex. Aí o Lula disse, né, que o Léo estava louco para vender o triplex. Conversa, não. O triplex nunca foi colocado à venda e o Léo Pinheiro não estava louco para vender o triplex. O Léo Pinheiro nunca foi um corretor de imóveis. Ele era o presidente da OAS. Então, na verdade, o triplex nunca esteve à venda. Nem o Léo Pinheiro queria vender o triplex para o Lula. Em fevereiro de 2014, como o Lula afirmou, não se tratava de venda, porque o triplex estava reservado à família do presidente Lula desde 2009, quando o Léo Pinheiro aí recebeu os empreendimentos da Bancopp. Entendeu? Entendeu aí? Porque não bate o que o Lula diz em seu interrogatório com as provas orais e materiais que estão nos autos do processo. É por isso que o desembargador Leandro Pausen diz que as declarações do Lula, né, foram declarações mendazes, né, declarações falsas, né, declarações fantasiosas que entram em choque com as provas orais e materiais que estão nos autos do processo. Entendeu? Nada contra a figura do senhor Lula. As provas dizem o contrário daquilo que Lula afirmou. Entendeu aí? Mas aqui uma prova material de que o triplex sempre aqui uma unidade do empreendimento para novo adquirente, sem informar o nome desse adquirente. E esse documento se encontra no evento 3, Comp 226, páginas 4 e 5. E aqui, uma prova oral do Léo Pinheiro. E ao longo da série, veremos inúmeras provas ainda sobre isso. Então, para finalizar, quando Lula diz
que esteve em fevereiro de 2014 lá no triplex, juntamente com o Léo Pinheiro e outros engenheiros da OAS, o Lula diz aí que o Léo Pinheiro, coitadinho do Léo, estava louco para vender o triplex porque ninguém queria o triplex, ninguém queria comprar o triplex. Aí o Léo queria vender isso para o Lula. Ora, se o Léo Pinheiro fosse vender o triplex, bastaria abrir a boca em 2013, quando o prédio ficou pronto, bastaria abrir a boca que ele venderia o triplex em menos de uma semana, porque é um apartamento de primeira categoria. Estive lá, fiz a filmagem em Guarujá. Então, Léo Pinheiro nunca foi vendedor de imóveis, nunca foi corretor de imóveis. Era o homem que ocupava o maior cargo da OAS Empreendimentos. É um absurdo, é uma ingenuidade dizer que um dono de uma empreiteira vai a uma unidade para vender ali a uma pessoa um apartamento. Isso é uma ingenuidade sem fim, entendeu? Na verdade, como mostram aqui os documentos, desde que Léo Pinheiro recebeu os empreendimentos ali falidos da Bancopp, no ano de 2009, o João Vacari e o Paulo Okamoto disseram a ele para não comercializar aquele triplex, que seria do presidente ali, Lula. E assim foi feito. Nunca, jamais, o triplex ficou à venda pela OAS. Todos da OAS sabem disso e falaram aqui para o juiz Sérgio Moro. O triplex nunca foi posto à venda, porque estava reservado para o ex-presidente Lula. Aí estão as provas claras, provas públicas, provas incontestáveis. Portanto, mais um vídeo e vamos para o próximo. Veja aí a fala final do Léo Pinheiro para o juiz Sérgio Moro. E muito obrigado. Naquela época, em 2009, foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica. Você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. E eu disse, como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que devia fazer. Não, vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar, depois das eleições, a gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso.